Alô, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia, 30 de setembro de 2021. Graças a Deus, estamos aqui vivos em perseverança, em vigilância, né, irmãos? Orando, né? Meditando, nos aperfeiçoando aí no caminho, combatendo aí os nossos defeitos, não é isso? Para nos tornarmos cada vez mais perfeitos diante do nosso Deus, né? E do Senhor Jesus. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. E amém, né? E graças a Deus por tudo que Ele nos deu, né? E nos tem dado. Pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, né? E por tudo mais aí, pelo entendimento das Escrituras, pelo discernimento das religiões, da igreja e por tudo mais. E continuando aí com a nossa caminhadazinha, né, diária, nós estamos falando aqui de alguns problemas, né, alguns motivos que causaram a perseguição, né, à igreja durante o Império Romano, uma parte do Império Romano. Vimos aí a causa política, né, que foi o fato de que o imperador não admitia outra adoração que não fosse a dele. Que não fosse a ele e que não fosse a dele, né? A deles, né? Os romanos. Cada cidade tinha um deus, né? E eles então não admitiam uma religião que viesse competir contra os seus deuses, né? Contra o imperador, contra o poder do imperador, né? Mas tinha outras causas, né? Isso aí era um conjunto de causas, né? Certo? Por exemplo, a causa religiosa, né? O que acontecia? As religiões, né? Os adeptos das religiões, as religiões lá do Império, elas eram mais mecânicas externas, ou seja, elas não eram, né, não eram no espírito, né? Claro, né? A adoração da igreja no espírito, em verdade, né? Em verdade e em espírito. A deles não, era mecânica externa, né? Tinha os seus altares, seus ídolos, né? Suas procissões, né? Seus ritos, suas práticas, que o povo podia ver, né? Todo mundo estava vendo lá as práticas deles, né? A igreja não tinha nada disso, né? E os romanos, além disso, eles tinham lá o tal do panteão, quer dizer, o panteão que é o quê? É o quê? Um local onde você coloca as estátuas de todos os deuses, né? Que são adorados lá por alguma nação. E no caso de Roma, tinha lá o panteão, né? Vários deuses, né? O nome dos deuses dele era Júpiter, Vênus, né? É o nome dos planetas aí, né? Que deram nome aos planetas. Não é isso? Júpiter, Mercúrio, né? E assim vai. Plutão, né? E assim vai. Já então, com a adoração dos cristãos não tinha nada disso, né? Não tinha ídolo, né? Não tinha rito, não tinha isso. O que eles faziam então? Estavam acusando os cristãos de serem ateus. Olha aí, até isso, né? Eles praticavam o ateísmo, eles não tinham deuses, né? Inclusive as autoridades romanas também tinham isso na cabeça, né? Eles são ateus. E não era só ateu, não, tinha outras acusações, né? Certo? Porque eles não viam, não viam que os cristãos dirigiam a adoração a alguma estátua, né? Algum ídolo, né? Certo? E aí o que acontecia? Como os cristãos se reuniam, né, à noite, nas suas casas e tal, eles começaram a ver essas reuniões como sendo reuniões sigilosas, né? Eles se encontravam para praticar coisas imorais,
Irmãos, até isso, né? Praticar coisas imorais como o incesto, né? O canibalismo, olha aí, práticas desumanas. E começaram a acusar os cristãos de que eles comiam criancinhas, né? Canibalismo, né? Ofereciam crianças em sacrifício, né? Começaram a acusar os cristãos disso, certo? E o beijo da paz, né? O ósculo da paz dos cristãos era tido como acusação de incesto, né? Incesto é a relação, né, de familiares, né, de pai com filho, filho com pai, coisa desse tipo aí, mãe com filho, né, certo? Então era esse tipo de problema também. Mas tinha também os problemas sociais, né, irmãos? O problema social é o quê? Que toda a sociedade nós sabemos que temos as elites, né? Temos os conservadores, né? Os, os escravos, digamos, os trabalhadores, né? Os donos das coisas, né? Então, o que estava acontecendo? As classes mais pobres e os escravos, né, estavam crendo, né? Por quê? Porque a pregação da doutrina da igreja era igualdade entre os homens, né? Até hoje, né? A pregação da igreja é igualdade entre as pessoas, né? Não tem diferença entre as pessoas, seja de cor, seja de posição social, seja de sexo, né? Então, como ele pregava essa igualdade, então isso era um atrativo para as classes pobres e escravas, né? Então, o que os cristãos passaram a ser odiados pelos líderes, né? Pelas elites, né? Certo? Por quê? Porque temia sua influência sobre as classes pobres. É como se eles temessem, né? Que os cristãos fossem desenvolver uma grande revolução no Império Romano para tomar o poder e entregar o poder aos escravos e aos pobres, né? Certo? Então, os cristãos defendiam a igualdade de todos os homens, conforme está lá em Colossenses 3,11. E o paganismo, o que ele fazia? O paganismo insistia na estrutura aristocrática da sociedade, em que uns poucos privilegiados eram servidos pelos pobres e pelos escravos. Até hoje nós temos isso aí, né? No nosso país e em vários outros países aí nós temos esse tipo de entendimento acerca dos problemas sociais, né? E dos problemas de tomada de decisão. Então isso aí criou o quê? Uma antipatia, né? A classe dominante criou uma grande antipatia contra os cristãos, né? E essa antipatia, né, começou a gerar exatamente, né, um monte de acusação contra eles, né? E começaram a dizer, inclusive, que os cristãos eram inimigos da raça humana, né? Que eles eram capazes de incitar as massas à revolta contra as elites e contra os governos e contra o Estado. Coisa terrível, né, irmãos? Então, quer dizer, são motivos, né? Como eles viram isso aí nos cristãos, um dos grandes motivos foi esse aí. Não, então vamos acabar com esse pessoal aí. Vamos persegui-los, né? E depois também tem as causas econômicas, né, irmãos? Causas econômicas, ou seja, a inflação, né? Falta de produção, né? As intempéries estavam, né, destruindo plantações, né? As guerras também, né? Enfim, um monte de coisa que acontecia, né? Para impedir que a produção, né, de alimentos e de outras coisas acontecessem no Império. Então estava havendo uma coisa contra, né? Primeiramente, a questão dos ídolos, né? De quem praticava a idolatria, que ganhava dinheiro com isso aí, estavam perdendo dinheiro porque estava todo mundo crendo, né? No Senhor Jesus, crendo na igreja e crendo na doutrina apostólica. Então isso aí causou um grande prejuízo na economia, conforme aconteceu lá, por exemplo, em Éfeso, né?
que nós temos lá o relato de Éfeso lá, o que aconteceu lá com a deusa Diana e tantas outras coisas. Bom, hoje nós vamos parar por aqui, amanhã nós continuaremos, se Deus quiser, né? E paz seja com todos nós e amém, né?